Você já se pegou confusa, tentando decifrar o comportamento de alguém que parece se afastar justo quando a conexão entre vocês parecia crescer? Essa distância repentina, esse silêncio inexplicável, pode não ser desinteresse, mas um reflexo profundo de algo muito mais significativo acontecendo no inconsciente dele. O que parece frieza pode, na verdade, ser um dos sinais mais sutis de que ele está, sim, se apaixonando. Neste vídeo, vamos mergulhar nas camadas ocultas do comportamento masculino à luz dos ensinamentos de Carl Jung, revelando por que o afastamento pode ser uma expressão de conflito interno, medo da entrega e confronto com a própria sombra. Prepare-se para enxergar além das aparências e compreender os sinais que ele mesmo não consegue explicar. Se isso já ressoou com algo que você viveu, escreva nos comentários. Eu escolho enxergar além das aparências. Carl Jung nos convida a olhar para além do visível, a perceber os movimentos sutis do inconsciente que moldam nossos comportamentos e relações. Quando alguém que está desenvolvendo sentimentos começa a agir de forma distante, essa atitude pode ser compreendida à luz de conceitos centrais da psicologia analítica, especialmente a sombra, a projeção e o processo de individuação. A sombra, segundo Jung, representa todos os aspectos da personalidade que o ego recusa a reconhecer. Ao se apaixonar, o indivíduo é confrontado com emoções profundas e vulnerabilidades que muitas vezes não está pronto para admitir nem para si mesmo. O amor desperta o feminino interno, o que Jung chamava de ânima, e isso pode ser altamente desestabilizador para um homem que ainda não integrou plenamente esses aspectos. O afastamento, nesse contexto, é uma tentativa inconsciente de manter o controle, de evitar o confronto com algo interno que o desestrutura. A projeção também desempenha um papel essencial. Quando um homem começa a ver na mulher traços que idealiza, ele pode projetar nela aspectos de sua própria alma que ainda não reconhece. Isso cria um fascínio, mas também um medo. Medo de se perder, de se fundir, de encarar o próprio espelho. E assim o afastamento se torna uma forma de defesa. Já o processo de individuação exige que ele integre essas partes rejeitadas, equilibrando razão e emoção, controle e entrega. Só ao atravessar essa fase com consciência é que ele poderá se permitir amar plenamente. Compreender esse comportamento à luz de Jung permite não só interpretar melhor os sinais, mas também cultivar empatia e paciência diante de processos internos que, embora invisíveis, são profundamente transformadores. Quando um homem começa a se apaixonar, especialmente de forma genuína, ele não lida apenas com a presença da outra pessoa, mas com a ativação de conteúdos profundos do seu inconsciente. Para Carl Jung, um desses conteúdos é a ânima, a representação simbólica do feminino interior presente em todo o homem. A ânima não é apenas uma ideia de mulher. Ela carrega emoções, intuições, sensibilidade e a capacidade de se relacionar de maneira afetiva e vulnerável. Quando um homem encontra uma mulher que toca esse aspecto interno, ele se depara com algo que muitas vezes passou a vida tentando controlar, reprimir ou mesmo evitar: sua própria profundidade emocional. Esse encontro, ao contrário do que a maioria espera, não provoca apenas encantamento. Muitas vezes provoca medo. Medo de perder o controle, medo de sair das certezas racionais e adentrar um território afetivo onde não há garantias. Ele pode sentir como se estivesse sendo puxado para dentro de si mesmo, confrontado com emoções que não sabe nomear, com desejos que o desestabilizam, com uma necessidade de entrega que desafia sua autossuficiência. Isso é especialmente verdadeiro em homens que foram educados sob ideais de força, distanciamento emocional e domínio racional. Para esses, o amor não é apenas um sentimento, mas uma ameaça à identidade construída. A resposta automática do ego masculino diante da ativação da ânima costuma ser o afastamento, não porque não há sentimentos, mas porque há sentimentos demais, porque o inconsciente grita por transformação e isso assusta. Amar verdadeiramente requer atravessar zonas internas desconhecidas, e o medo da entrega nasce exatamente da percepção inconsciente de que esse amor pode exigir mudanças profundas, inclusive no modo como ele se percebe como homem. Além disso,
A ânima não é simplesmente projetada na parceira como um ideal amoroso. Ela também desperta nele as partes esquecidas, a sensibilidade negada, a ternura reprimida, a necessidade de afeto que ele talvez nunca tenha se permitido viver plenamente. Diante disso, ele pode se sentir pequeno, exposto, sem referências. E nesse vácuo emocional surge a estratégia da distância, o silêncio, a ausência repentina. Ele pode até racionalizar esse comportamento, dizendo a si mesmo que não está preparado, que precisa de espaço, que é melhor ir devagar. Mas no fundo está em conflito com a força simbólica que essa mulher despertou dentro dele. É importante compreender que, para Jung, o confronto com a ânima é essencial para a totalidade psíquica do homem. Ou seja, a relação com o feminino interno precisa ser desenvolvida para que ele se torne um ser mais completo, mais integrado. Mas esse processo não é linear nem simples. Ele passa por fases de resistência, de recuo, de dúvida. A distância pode ser apenas uma dessas fases. Por isso, quando um homem começa a agir de forma distante no momento em que a conexão emocional se aprofunda, é possível que esteja, sem saber, lidando com a força arquetípica da ânima. Ela o chama a descer para dentro de si, a abandonar velhos modelos de relacionamento baseados no controle e no ego, e a permitir-se viver uma experiência afetiva mais autêntica. Mas isso exige coragem psíquica, e nem todos estão prontos de imediato para dar esse salto. Portanto, o afastamento nem sempre é um sinal de desinteresse. Pode ser, na verdade, um reflexo do impacto que você causou na alma dele, um impacto que o obrigou a olhar para si mesmo de maneira nova, intensa e, muitas vezes, desconfortável. Reconhecer isso não significa aceitar migalhas emocionais ou justificar comportamentos tóxicos, mas sim compreender a complexidade do que está em jogo, porque o amor verdadeiro, do ponto de vista junguiano, é também um caminho de individuação, e todo caminho profundo começa com uma crise de sentido. No universo da psicologia analítica de Jung, a sombra representa tudo aquilo que um indivíduo rejeita ou não reconhece em si mesmo. Ela é composta por traços, impulsos, desejos e emoções que o ego considera incompatíveis com a autoimagem consciente. Para o homem, essa sombra frequentemente inclui a vulnerabilidade, o medo, a carência afetiva e até mesmo a sensibilidade amorosa. Quando esses elementos são ativados por uma conexão emocional real, eles emergem com força, desafiando a identidade construída e criando uma tensão psíquica intensa. O impulso de afastamento pode surgir justamente quando o contato com uma mulher provoca esse enfrentamento com a sombra. Ela o faz sentir coisas que ele não se permitia sentir, confronta sua ideia de invulnerabilidade, toca suas inseguranças mais profundas. Ele pode até acreditar que está no controle, que é seguro emocionalmente, que sabe o que quer, até que encontra alguém que desorganiza tudo isso. A mulher que desperta amor verdadeiro também desperta a sombra, porque a entrega real exige a desconstrução de defesas antigas. Esse afastamento, então, é uma fuga inconsciente, não necessariamente da mulher, mas de si mesmo, de suas emoções ocultas, de sua história afetiva mal resolvida, de seus medos mais antigos. A sombra começa a se manifestar em forma de insegurança, confusão, culpa e ambivalência. Ele sente algo verdadeiro, mas ao mesmo tempo sente que está perdendo o chão. A imagem idealizada de si começa a ruir e, como defesa, ele pode se tornar frio, distante ou até contraditório. Jung ensina que só há real transformação quando a sombra é integrada. Isso significa acolher aquilo que é desconfortável e entender que essas partes negadas também pertencem ao self. Mas essa integração exige coragem, tempo e consciência. Nem todo homem está disposto a esse enfrentamento logo de início. Muitos, ao sentirem que a relação toca sua sombra, optam por recuar, racionalizar ou até mesmo sabotar o vínculo. Esse comportamento não é racional, é arquetípico. A sombra reage quando se sente ameaçada de ser revelada. Esse processo é ainda mais complexo quando o homem cresceu em um ambiente onde não havia espaço para o afeto, onde ser emocional era visto como fraqueza, onde o masculino era reduzido a controle, razão e desempenho. A relação com uma mulher que o toca profundamente o obriga a rever essas crenças.
e isso pode gerar resistência e até agressividade. Ele pode começar a projetar nela aquilo que não quer ver em si mesmo, acusá-la de ser intensa demais, de exigir demais, de querer invadir seu espaço, quando na verdade é ele quem está enfrentando uma batalha interna. A mulher, por sua vez, ao não entender esse movimento inconsciente, pode interpretar esse distanciamento como rejeição, desinteresse ou jogo emocional. E embora seja importante reconhecer comportamentos imaturos e se proteger de vínculos tóxicos, também é essencial perceber que, em muitos casos, o afastamento é sintoma de um colapso interno, um momento em que o homem está, sem perceber, sendo convocado a olhar para sua sombra. E isso pode ser assustador. Por isso, o afastamento não deve ser interpretado de forma simplista. Ele pode ser, paradoxalmente, um sinal de que a relação tocou algo muito real e muito profundo. Quando um homem se afasta, ele está tentando escapar da dor de se rever, de admitir que precisa mudar, de aceitar que amar de verdade implica também se transformar. Esse impulso é humano, é uma forma de defesa diante da intensidade do encontro. A partir da perspectiva junguiana, compreender esse processo é um convite à empatia e à percepção mais ampla do comportamento alheio. Isso não significa justificar atitudes confusas ou abusivas, mas sim reconhecer que, muitas vezes, o caos emocional é parte do caminho da cura e que a sombra, quando aceita, não apenas liberta, mas aprofunda os vínculos e permite que o amor se torne algo mais maduro, consciente e transformador. No momento em que um homem começa a desenvolver sentimentos profundos por uma mulher, ele pode, inconscientemente, projetar nela aspectos internos que ainda não reconheceu em si mesmo. Carl Jung descreve esse fenômeno como projeção, um mecanismo pelo qual conteúdos do inconsciente são atribuídos a outra pessoa. No caso da paixão, isso é intensificado. A mulher passa a representar algo muito maior do que sua presença física. Ela encarna qualidades que ele ainda não integrou: sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de entrega, sua própria essência emocional. Ao projetar sua anima, o arquétipo do feminino interior, nessa mulher, ele não apenas se encanta por ela, mas também a idealiza. Ela se torna o espelho de sua alma não desenvolvida, o símbolo de uma totalidade que ele ainda não alcançou. Ele não está apenas se apaixonando por quem ela é, mas pelo que ela representa dentro de sua psique. Essa idealização cria uma tensão inconsciente. De um lado, ele sente uma atração intensa, como se ela o completasse. De outro, sente medo, pois pressente que está se aproximando de partes de si que foram reprimidas por toda a vida. Essa ambivalência, querer estar perto, mas sentir a necessidade de se afastar, nasce exatamente desse choque entre projeção e realidade. Quanto mais ele idealiza, mais vulnerável se sente, porque no fundo, ele sabe que essa imagem que criou não é sustentável. Em algum momento, a mulher real e a figura interna projetada entrarão em conflito, e ele será forçado a rever o que realmente sente, quem ela é de fato, e o que essa relação desperta nele. O afastamento pode surgir nesse momento como uma forma de proteger a imagem idealizada que ele construiu. Ao se afastar, ele tenta preservar a projeção intacta, sem precisar confrontar as imperfeições da outra pessoa ou a complexidade da relação. Ele ainda não está pronto para abandonar a fantasia e encarar a verdade emocional do vínculo. Isso não significa que ele não esteja envolvido. Pelo contrário, significa que está emocionalmente exposto demais para lidar com a intensidade do que sente. Outro aspecto crucial é que, ao projetar em uma mulher qualidades que ele não reconhece em si, ele a coloca em uma posição simbólica de poder emocional. Ela se torna aquela que pode curá-lo, salvá-lo ou, paradoxalmente, destruí-lo. E esse desequilíbrio psíquico gera ansiedade. Ele sente que está perdendo o controle, que está à mercê de algo que não compreende. Para recuperar essa sensação de segurança, ele se afasta, ele racionaliza, busca refúgio em outras distrações, tenta convencer a si mesmo de que não é o momento certo ou que está indo rápido demais, mas na verdade está tentando se desvencilhar da força do vínculo interno que se formou. A projeção, segundo Jung, é inevitável nas primeiras fases do amor, mas o verdadeiro desafio
é retirá-la gradualmente, permitindo que o outro seja visto como ele realmente é, com luzes e sombras, qualidades e imperfeições. Só assim, o amor pode evoluir de uma idealização inconsciente para um vínculo consciente. E esse é um processo que muitas vezes começa com o caos, o distanciamento, a dúvida, o conflito interno. Ele precisa primeiro perceber que aquilo que tanto admira nela são partes que precisam ser despertadas dentro de si. Quando ele se afasta, não está necessariamente rejeitando a mulher, está rejeitando aquilo que ela lhe mostra sobre ele mesmo. Está dizendo sem palavras: ainda não sei lidar com a profundidade que você revela em mim. Ele pode até voltar mais tarde, mais maduro, mais consciente, ou pode se perder em seus próprios mecanismos de defesa, se mantendo preso ao ideal e fugindo da realidade afetiva que o transformaria. Por isso, entender o papel da projeção é essencial para decodificar os sinais do afastamento. Ele não é sempre desinteresse. Às vezes, é só um coração assustado tentando reorganizar suas imagens internas, porque amar de verdade não é ver no outro aquilo que falta, é reconhecer no outro o que também habita em nós, ainda que de forma adormecida. No centro da psicologia analítica de Carl Jung está o conceito de individuação, o processo pelo qual uma pessoa caminha em direção à totalidade, integrando todas as partes da sua psique, luz e sombra, consciente e inconsciente, masculino e feminino. Quando um homem se envolve emocionalmente com uma mulher de maneira autêntica, essa relação pode se tornar o catalisador desse processo. Amar profundamente, segundo Jung, é também um ato psíquico de autoconhecimento e transformação. E nesse contexto, o afastamento não deve ser visto apenas como resistência, mas como parte de um rito inconsciente de passagem. Ao ser tocado por um vínculo real, o homem se depara com a necessidade de rever sua identidade. Ele precisa reavaliar crenças, desconstruir defesas, abrir espaço interno para algo que antes não cabia. Essa mulher que surge e o afeta profundamente não é apenas uma pessoa. Ela é um símbolo, um arquétipo, um chamado. Ela representa uma possibilidade de expansão do self. Mas toda expansão começa com uma crise, com uma desorganização. A estrutura anterior precisa ser rompida para que algo novo possa emergir. E muitas vezes, essa ruptura se manifesta através do afastamento. O distanciamento emocional é, então, uma pausa inconsciente para reorganizar a psique. Ele precisa respirar, reequilibrar suas forças internas, encontrar sentido no turbilhão que o amor provocou. O silêncio não é sempre um ato de desprezo, mas um espaço para elaboração. E esse espaço é sagrado, embora difícil de compreender do lado de fora. O homem em processo de individuação amorosa precisa se retirar do campo relacional para escutar a si mesmo. E nesse recolhimento, ele pode, enfim, começar a integrar aquilo que o vínculo despertou. Durante esse afastamento, ele não está apenas fugindo, ele está processando, ele está, sem saber, tentando costurar partes da alma que estavam separadas, o instinto com a razão, o desejo com o medo, a liberdade com a entrega. Ele está em transição, e toda transição verdadeira passa por momentos de incerteza, onde o velho ainda não foi embora e o novo ainda não chegou. A mulher, nesse ponto, pode se sentir rejeitada ou confusa, mas, em muitos casos, o que está ocorrendo é uma travessia psíquica. É fundamental entender que o amor, para Jung, não é apenas um encontro entre dois corpos ou duas vontades, mas uma dança simbólica entre arquétipos. Quando um homem se afasta ao se apaixonar, ele está sendo tocado por algo que desafia a fragmentação do seu ego. Ele é convidado a deixar de ser apenas um indivíduo funcional para se tornar alguém inteiro, emocionalmente conectado consigo mesmo. Esse processo exige silêncio, exige tempo, exige dor e, frequentemente, exige que ele se perca antes de poder se encontrar. A individuação amorosa envolve reconhecer os próprios padrões, os medos herdados, os traumas não resolvidos. E o amor verdadeiro escancara essas feridas. Não há como amar profundamente sem que o inconsciente seja convocado a participar. E para muitos homens, isso é assustador. Eles foram ensinados a amar de forma superficial, a manter o controle, a não mergulhar. Quando encontram alguém que os convida ao mergulho,
O impulso inicial pode ser recuar, mas é exatamente nesse recuo que algo precioso pode acontecer: a consciência. Ele começa a perceber que está reagindo não à mulher, mas ao que ela representa. Que o medo que sente não é sobre ela, mas sobre o que o vínculo revela. Que a distância que impõe é, na verdade, uma tentativa de se proteger da transformação que sabe lá no fundo que é inevitável. E com essa consciência ele pode retornar, não como quem volta para onde estava, mas como quem avançou para um novo estado de ser. O afastamento, então, é parte da jornada. Não é o fim, mas o intervalo entre o velho eu e o novo. E quando compreendido à luz da individuação, ele deixa de ser um sinal de desinteresse para se tornar um estágio de amadurecimento. Cabe à mulher, nesse ponto, manter-se firme em sua própria inteireza, reconhecendo que, embora o outro esteja em processo, ela também está. Porque o amor que transforma não é aquele que preenche vazios, mas o que ilumina sombras, em ambos os lados da relação. Aquilo que parece distância, silêncio ou frieza pode, à luz da psicologia de Jung, ser exatamente o contrário do que aparenta. Quando um homem começa a sentir algo real, ele também começa a sentir medo, não da mulher, mas de tudo o que ela desperta dentro dele. O amor verdadeiro é um espelho. Reflete partes esquecidas, ocultas, negadas. E é nesse reflexo que a alma masculina entra em crise. Ele se afasta, não porque não sente, mas porque sente demais. E esse sentir o convoca a crescer. Compreender esse afastamento como parte do processo de individuação nos permite enxergar com mais profundidade, empatia e discernimento. O amor, quando genuíno, nos transforma. E às vezes, o primeiro movimento dessa transformação é o caos. Mas é nesse caos que nasce a possibilidade de um vínculo mais maduro, consciente e verdadeiro. Se essa reflexão falou com a sua experiência, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, cada conteúdo é um convite à jornada de autoconhecimento e transformação. E não pare por aqui. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue mergulhando nas camadas ocultas das relações. O caminho é interno e começa quando você escolhe olhar para dentro.